Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Mascarenhas, eu sou professor de Direito Penal e de Processo Penal no IDP aqui em Brasília, onde também advogo. Junto com Vinícius Vasconcelos, eu coordeno o Observatório de Precedentes Criminais em Cortes Superiores, no IDP. Essa daqui é uma série de vídeos para a gente tratar de habeas corpus no Supremo. A partir de 2020, eu gravei para o STF Educa, que é a plataforma do Supremo aberta de cursos, um curso sobre habeas corpus. Mas acho mais legal que a gente possa tratar aqui de maneira aberta, em vídeos mais curtos, sobre o tema. Então, no primeiro, a gente tratou sobre a história do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, vimos que ela se confunde com a própria história da Corte, e evoluímos para trazer hoje aqui um pouquinho sobre jurisprudência defensiva e chegar no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, em relação à jurisprudência defensiva, vocês sabem que há alguns marcos importantes, né? Ali em 2012, em agosto de 2012, no HC 109.956, o ministro Marco Aurélio liderou uma corrente para estabelecer a necessidade do RHC, ou seja, do recurso em habeas corpus. Isso para tentar funilar um pouco a via do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, já que desde o começo dos anos 2000, a gente testemunhou uma explosão no número de habeas corpus ali. A gente viu no vídeo anterior um pouquinho sobre a doutrina brasileira do habeas corpus, em que, a partir da ideia de Rui Barbosa de inserir o parágrafo 22 no artigo 72 da Constituição de 1891, dando uma redação bastante ampla para o habeas corpus, não só para a tutela da liberdade, mas de violações e arbitrariedades por parte de funcionários públicos, combinada com a redação do artigo 61 da mesma Constituição, no que instituía o Supremo Tribunal Federal como órgão revisor quase que universal de decisões que fossem concernentes a presidente da República, ministro de Estado, ou sobre legislativo, ou ainda, em última instância, se não se pudesse acessar o tribunal local. E aí ele discutiu a vida política brasileira, no que ficou conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus, que foi fruto de revisão constitucional em 1926, e que aí se instituiu a redação sobre quando deve dar-se habeas corpus, ou seja, na tutela da liberdade ambulatorial, que se tem mais ou menos até hoje na evolução das constituições. E aí a gente chega no Supremo em habeas corpus. E a partir dos anos 2000 a gente viu essa explosão no número de habeas corpus que chegavam ali. Portanto, o Supremo passou a tentar limitar a chegada, no que ficou conhecido como jurisprudência defensiva. O ministro Marco Aurélio, nesse habeas corpus 109.956, liderou então essa corrente para que fosse necessário o recurso em habeas corpus, que pressupõe a publicação do acordo no tribunal anterior e depois você recorre ali e aí os autos são remetidos. Não é todo mundo que vai recorrer, o recurso tem prazo, e não é todo mundo que vai entender essa sistemática para que o habeas suba. Sua Excelência liderou essa corrente em agosto de 2012. Em maio de 2013, o ministro diz que volta atrás naquele entendimento, percebendo que havia limitado bastante a via do habeas corpus. Isso porque o recurso vai pressupor, por exemplo, uma procuração, né? Eu posso fazer um habeas para quem quer que seja, sem necessidade de procuração, mas para recorrer, eu preciso que o interessado me dê poderes. Então, ali já se afunila bastante a via do habeas corpus. E a partir de então, a gente passa a ter um entendimento duplo no Supremo, de que cabe habeas corpus quando quer que seja, e de que há necessidade, por outra parte dos ministros, de que há necessidade do recurso em habeas corpus. Isso vai ser superado no habeas corpus 152752, o caso Lula, no qual o pleno do Supremo decidiu que era desnecessário o rito do RHC, que se podia subir de habeas corpus. E aí alguém vai dizer aqui nos comentários que, olha, o Gustavo está desatualizado, tem ministro aplicando até hoje a necessidade do recurso. É verdade. Embora o Supremo tenha superado isso no 52752, há ministros, posso, por exemplo, citar um caso recente que a gente viu do ministro Fux, dizendo da necessidade do RHC. Mas, aqui, voltamos a dizer, há um precedente do pleno, em processo subjetivo, num habeas específico, mas há um precedente do pleno. Né? Aqui, a gente tem usado de regra o habeas corpus, né? Na prática. Mas, enfim, essa é uma discussão antiga, remonta, por exemplo, ao habeas corpus
67.263, no qual o ministro Moreira Alves, lá em 1989, já disse que era desnecessário o recurso em habeas corpus, que o habeas tem um rito mais fácil e mais rápido e tutela a liberdade, portanto a gente deve privilegiá-lo, certo? Bom, dito isso, a gente está aqui para entender um pouquinho da jurisprudência defensiva. Vocês sabem melhor do que eu que há aqui algumas súmulas que são bastante conhecidas da advocacia, porque limitam o acesso ao Supremo. Por exemplo, a 606. Não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno em decisão de turma, ou do plenário, proferida em habeas corpus ou no seu respectivo recurso. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o Supremo está tentando limitar, né, que não cabe de decisão individual habeas corpus para o pleno, porque o ministro, quando se manifesta, ele está respondendo ali monocraticamente, mas como órgão do próprio tribunal. Ou a 691, que é a mais aplicada, né? Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator, que em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar. E aqui a gente tem uma leitura mais ampla dela também, né? Porque aqui a gente fala na 691 para indeferimento de liminar, ou seja, habeas, liminar de liminar, mas a gente também vê uma aplicação analógica para indeferir habeas corpus quando se tem decisão monocrática, ou seja, terminativa monocrática, né, de um relator, que não está decidindo liminar, mas está, por exemplo, inadmitindo o habeas. Por isso que aqui no escritório, por exemplo, a gente sempre privilegia, ou sempre faz, habeas corpus a partir de decisão colegiada, né? Essa a súmula mais aplicada, é o motivo mais simples e singelo para se indeferir o procedimento de um habeas. Então, eu sei que é difícil a gente convencer as pessoas que estão presas que deve se esperar, mas deve se esperar o julgamento do colegiado. Esse é o rito mesmo, né? Há também a súmula 695, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade, né? E aqui a gente tem sempre aquela discussão sobre se cabe ou não habeas corpus para quando não está em jogo a liberdade direta, né? Alguns ministros dizendo que cabe, alguns ministros dizendo que não cabe. E aí outras súmulas, por exemplo, 718, que é a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação, mais específicas, motivação idônea para a imposição de regime mais severo. 719, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a plena aplicada deve exigir motivação idônea, e etc. Mas essas primeiras, a 606, 691, 695, são jurisprudências defensivas, no que a corte tenta estabelecer uma dinâmica de afunilamento da jurisdição. Não tem como muito a gente fugir disso, a não ser entendendo elas e fugindo de cair nelas. Fugindo de cair nelas como? A partir de uma prática que leve exatamente ao cumprimento delas, como eu disse a vocês no caso da 691, em que aqui, pela prática, a gente só faz habeas contra ato de colegiado, né? E as súmulas em si são, de fato, padrões, né? Se você for ver ali, a aplicação de padrões pelos ministros. Mas esses padrões têm um motivo de ser também, que eles comunicarem às cortes anteriores, né, aos tribunais inferiores, se assim quiserem, a gente não usa muito isso, mas anteriores, de como devem se comportar nos casos em que estão analisando, certo? Esses são padrões, né? A gente vê muito a invocação do artigo 121, do 122 do Regimento Interno do Supremo para a aplicação desses padrões. E ali a gente vê uma sistematização dessas decisões, uma tentativa de sistematização a partir da emenda 45 de 2011, no que instituiu as súmulas vinculantes e uma outra dinâmica para apreciação, por exemplo, do recurso extraordinário, certo? Quanto a esse ponto específico da sistematização, e eu trouxe aqui, claro que vocês já conhecem as súmulas vinculantes do Supremo, mas eu as trouxe aqui, súmula vinculante número 11, que fala sobre algemas, súmula vinculante número 26, que trata da proibição de imposição de regime fechado como necessidade nos casos de crimes hediondos ou equiparados, súmula 35, súmula 45, súmula 56 e agora mais recentemente
a súmula 59, né, no que diz sobre ser impositiva a fixação de regime aberto, substituição nos casos de reconhecimento do tráfico privilegiado. Vejam, esses são temas bastante interessantes da gente também abordar, porque o Supremo, enquanto Corte Constitucional, e a gente vê, estou trazendo isso pela jurisprudência defensiva, mas para a gente entender aqui que isso é parte de uma sistemática que visa impor padronizações e afunilamentos que levem a Corte a uma necessidade, a imposição, né, da realidade, que é uma necessidade de julgar menos processos. Né? Eu, antes de vir aqui falar com vocês, fui aferir a Suprema Corte dos Estados Unidos, nos últimos 5 anos, julgou em média 60 habeas corpus. Né? O Supremo julga mais de 10 mil habeas corpus todos os anos. Então, há essa necessidade de estabelecimento de padronizações e de afunilamento da via. Né? Por exemplo, e trouxe alguns poucos outros casos aqui, quando a gente fala, quando a gente vê o Supremo dizer da necessidade de regularidade da representação processual, né? Estou dando risada aqui que o Vinícius Vasconcelos está passando aqui atrás do vídeo. Mas há, por exemplo, o Supremo impõe necessidade de regularização de representação processual. A gente vê indeferimento de habeas corpus por falta de instrução adequada, então é necessário que se adeque à instrução do habeas, né? O julgador precisa ter tudo na mão para analisar a situação, né? Uma procura aqui pelo afunilamento, por exemplo, quando a gente vê casos em que o Supremo diz o seguinte, olha, precluiu a questão aqui, né? O que estava em jogo aqui, na verdade, era algo que transitou em julgado anos atrás. Não há bem um parâmetro de quantos anos atrás a questão transita e o Supremo deixa de analisar, mas a gente vê seguidas decisões do Supremo dizendo, olha, esse caso aqui já passou, né? Então precluiu a pretensão, não se pode mais analisar ela aqui em habeas corpus. Né? E além disso, trouxe aqui também, que marquei aqui para a gente falar um pouquinho, das questões de agravo em habeas corpus pelo Ministério Público. Né? O Supremo também tolhe por outra via. A segunda turma tem dito, olha, não pode o Ministério Público agravar, o Ministério Público Estadual, agravar em habeas corpus, buscando rever uma ordem que foi dada, por exemplo. Né? O ministro Toffoli tem batido bastante nesse sentido. A primeira turma, por outro lado, tem permitido que haja esse tipo de conduta do Ministério Público. Tá certo? Bom, eu vou parar um pouquinho aqui, vou gravar um outro vídeo para esse não ficar muito grande, dizendo um pouquinho do 312. Ali abordaremos o 312 do CPP em casos de habeas corpus. Até já!